Nós estamos aqui numa iniciativa em Santo Tirso, por parte do Bloco de Esquerda, para falar sobre os problemas da habitação. E deixem-me dar-vos alguns números para conseguirmos ter um panorama sobre este problema. 5.500 são o número de inquilinos que temos em Santo Tirso. O número de casas vazias que temos no concelho são 3.300. 2% é o número de fogos públicos a nível habitacional, que contrasta com a realidade da União Europeia, como por exemplo quando vemos a Holanda, que tem 30% de habitação pública, a Áustria, que tem 24%, ou a Dinamarca, com 20%. Quando fazemos uma pesquisa rápida no Idealista para ver as casas em Santo Tirso, vemos que um T2 custa no mínimo 700 euros. Quando vamos pesquisar por tipologias menores, com T0 ou T1, nem sequer encontramos qualquer hipótese. Quem quer arrendar no nosso concelho sabe que as opções, para além de caras, também são bastante escassas. Mas o que queremos falar hoje é o poder que as autarquias têm para resolver este problema. E as autarquias têm um instrumento fundamental para conseguir resolver o problema da habitação, que é a Estratégia Local da Habitação. A Câmara Municipal de Santo Tirso decidiu pedir a uma empresa privada para elaborar este projeto. Poderia ter pedido a uma universidade, a um politécnico ou a qualquer organismo público, mas decidiu fazer esse pedido a uma empresa privada. Mas mesmo assim, essa Estratégia Local de Habitação vem com 3 anos de atraso. Acho que todos se devem lembrar quando no último debate autárquico o Bloco de Esquerda, durante a campanha, também pediu várias vezes que essa Estratégia Local de Habitação fosse elaborada, e no debate autárquico o atual Presidente de Câmara disse que já estava pronto. Nesse mesmo debate pedi que o documento nos fosse dado, o que não foi feito na altura. E lembrar-se-ão também da situação bizarra, quando o Bloco de Esquerda pediu aos serviços da Câmara para ter acesso a esse documento e nos foi pedido dinheiro para conseguíssemos ter acesso ao mesmo. E eu acho que isto mostra a falta de democracia, de debate público que existe no nosso concelho. Mas vamos ao documento em si que a Câmara Municipal elaborou. A nível nacional, nessa Estratégia Local de Habitação, foram identificadas mais de 25.000 famílias com carências habitacionais, ou seja, que precisavam de realojamento. Sabem, na Estratégia Local de Habitação de Santo Tirso, quantas famílias foram identificadas como necessitando de realojamento? 5. E não estou a inventar este número. A Câmara Municipal achou que só 5 famílias em todo o concelho de Santo Tirso tinham carências habitacionais. Um número que não representa a realidade. Depois, mais tarde, esse documento foi alterado e agora já 607 famílias foram identificadas como tendo carências habitacionais. E esta Estratégia Local de Habitação, para além de ser um instrumento de diagnóstico para perceber como está a situação de habitação no nosso concelho, é também um instrumento que permite às autarquias resolver esse problema. Então, mais tarde, depois tendo a Câmara identificado 607 famílias como necessitando de realojamento e estando também 135 famílias em lista de espera para habitação pública, seria razoável que a Câmara dissesse ao Governo que precisava mais ou menos à volta desse número de fogos públicos para conseguir resolver este problema. Mas o Executivo, nessa Estratégia Local de Habitação, decidiu construir ou adquirir como habitação pública apenas 54 novos fogos. Assim, quando estes 54 novos fogos estiverem construídos ou comprados, a habitação pública em Santo Tirso passará de 1,68% de todo o parque habitacional para apenas 2%. E isto é um número escandalosamente baixo, até tendo em conta que o programa Primeiro Direito tem como objetivo aumentar para 5% o parque habitacional público. Mas saindo um bocado dos números e ir vendo o que as pessoas nos dizem, o Bloco de Esquerda de Santo Tirso criou um canal de denúncias para que as pessoas pudessem denunciar casos ilegais sobre habitação em Santo Tirso, mas que também pudessem desabafar sobre os seus problemas. E diria aqui duas denúncias que recebemos. A primeira, vive em Santo Tirso há 6 anos, numa casa
a cair de podre, onde o senhorio não faz obras e por essa razão deixei de pagar a renda. Agora vou sofrer uma ação de despejo com 3 filhas, 2 delas menores e com doença crónica. A Câmara Municipal diz que não tem casas para nós, um pedido que já fizemos em 2021. Outra denúncia que recebemos, somos um casal jovem, com imensa vontade de formar uma família em Santo Tirso, mas estamos com imensa dificuldade em conseguir uma habitação para realizar este sonho. Os nossos trabalhos, apesar de estáveis, são contratos feitos por empresas temporárias, o que nos impossibilita a aquisição de casa própria. E isto são apenas alguns dos exemplos que têm chegado ao Bloco de Santo Tirso e que mostram o quão problemático esta situação é no nosso concelho. E por isso o Bloco de Esquerda para já propõe 2 coisas. A primeira é que é preciso construir ou adquirir pelo menos 714 novas habitações sociais. E mesmo assim vamos ficar abaixo dos 5% que tem como objetivo o Programa Habitacional Primeiro Direito. Para além disso, é necessário refazer a estratégia local da habitação que a Câmara demorou mais de 3 anos a fazer, mas que mesmo assim ainda não é suficiente. E quanto ao financiamento disto, é importante lembrar que pela primeira vez a União Europeia aceitou que fossem atribuídas verbas públicas para a habitação social. E em relação à habitação social, os presidentes de Câmara têm que acabar com esta ideia bafienta de que a habitação social é uma casa para pobres, de preço baixo e má qualidade, em locais periféricos, sem transporte ou equipamentos. Aliás, a definição técnica da OCDE para a habitação social é aquela cuja atribuição e preço não são definidos pelo mercado e é essa definição que temos de adotar. Aliás, como nos mostram várias cidades europeias, como Manchester, Copenhaga, Viena ou Amsterdão. E sem uma oferta robusta de habitação pública no nosso concelho, não vamos conseguir atrair e fixar os jovens na nossa cidade e também não vamos conseguir, a curto prazo, alcançar os objetivos de desenvolvimento económico e social que o século XXI exige. E por isso hoje decidimos fazer aqui esta ação. Temos também connosco a deputada da Assembleia da República, Isabel Pires, porque sabemos que as autarquias têm uma responsabilidade enorme para resolver este problema, mas também é um problema que o Governo tem de estar atento e tem de tomar medidas eficazes para resolver. Bem, bom dia a todos e a todas. Como a Ana Isabel disse, e bem, as autarquias têm um papel fundamental no que toca à matéria de habitação, mas nós sabemos que o problema é generalizado a todo o país. No Distrito do Porto temos com certeza muitos problemas. Durante a manhã de hoje estivemos e passámos em várias ruas, falámos com várias pessoas e, de facto, quando nos aproximamos dizendo que queríamos falar sobre habitação, inevitavelmente aquilo que as pessoas têm a dizer sobre habitação é o preço. E é exatamente isso que tem levado o Bloco de Esquerda a apresentar uma série de medidas, sendo certo que o Governo apresentou, ainda não apresentou todas as medidas, mas anunciou o chamado pacote Mais Habitação, mas que na verdade não responde àquilo que são as necessidades, porque se nós olharmos para aquilo que nos disseram que é a maior queixa que as pessoas têm neste momento, que é o preço muito elevado, seja para renda e também neste momento por causa do crescimento das taxas de juros, também do próprio crédito, nenhuma das propostas que estão neste momento em cima da mesa vai diretamente ao problema do preço. É verdade que o Governo tem apresentado uma série de medidas que, na verdade, se podem resumir a muitos benefícios fiscais para os mesmos de sempre, mesmo medidas mais ou menos inovadoras que tenham a ver com subarrendamento e, portanto, o Estado depois acaba por subarrendar a preços mais baratos. Na verdade, não mexe no preço e, portanto, vai continuar a alimentar a bolha especulativa que já existe um pouco por todas as cidades do nosso país e, no meio de tudo isto, vão-se passando os anos e não há uma única medida concreta que responda à questão do preço. E sobre isso o Bloco de Esquerda tem vindo a trabalhar, a apresentar e continuaremos a apresentar e a aprofundar essas medidas em que nós temos que combater a causa. A causa é a especulação imobiliária, mesmo em regiões que já não são consideradas tão centrais ou tão urbanas,
já esta especulação se está a fazer sentir. Hoje falávamos com algumas pessoas que nos davam nota de que nunca tinham visto preços para arrendamento em Santo Tirso tão altos quanto aqueles que foram aqui referidos, 700, até mesmo 600 já é algo bastante elevado para este concelho. E, portanto, nós precisamos de travar e de colocar limites aos aumentos dos preços de rendas. Portanto, nós não podemos continuar a ter pessoas que, enfim, o senhorio decide despejar, decide que aquelas pessoas vão sair, aquele contrato acaba e vão aumentar a renda 200, 300, 400 euros. Isto não pode acontecer, não tem qualquer sentido e desprotege bastante os cidadãos e as cidadãs. Por outro lado, também temos que ter medidas que olhem para a questão do crédito, não é? Nós sabemos que as taxas de juros, especialmente as variáveis, continuam a sair notícias sobre o seu aumento. Isto tem implicado um encargo no rendimento das famílias muito elevado e, portanto, também temos trabalhado em propostas que pretendem efetivamente limitar estes mesmos aumentos, porque, obviamente, alguém que tem a sua vida, enfim, feita, ordenada para um determinado valor de renda e de repente recebe uma informação do banco que lhe vão subir 200, 300 ou mais euros, obviamente que isto tem um impacto brutal na vida das várias famílias. E depois temos, obviamente, uma matéria mais central, mas que é fundamental também para responder à questão da habitação, que tem a ver com os rendimentos. Nós continuamos neste momento atual, especificamente, em que estamos com uma inflação que tem aumentado em muito o preço dos bens essenciais, da luz, da eletricidade, do gás, em que continuamos ao mesmo tempo a ver as subidas das rendas, mas os salários continuam a não acompanhar isto e, portanto, isto significa que está a haver a criação de um fosso muito grande entre aquilo que são os gastos das famílias e os seus rendimentos. Enfim, o Governo fala muito de agendas de trabalho digno, de acordo de rendimentos, mas a verdade é que nem o acordo de rendimentos se aproxima sequer à inflação que nós vivemos no último ano e, portanto, nem sequer para compensar as perdas que já existiram anteriormente estes acordos servem e, obviamente, que tem havido uma restrição muito grande por parte do Governo no que toca a políticas mais estruturais de rendimento. Sabemos que algumas medidas pontuais que têm sido apresentadas podem, no imediato, ser importantes para algumas famílias, não serão com certeza para todas e não serão com certeza soluções estruturais de longo prazo como aquelas que nós temos vindo a propor e, portanto, durante a manhã de hoje, aquilo que nós vamos continuar a fazer, seja aqui em Santo Tirso e o papel que as câmaras municipais têm nesta resposta de criação, não só de habitação municipal para aqueles que mais precisam, mas também de fazer uso dos instrumentos urbanísticos que as câmaras municipais podem e dos programas, até agora com o PRR, que existe essa possibilidade de aumentarem essa oferta, não só do ponto de vista social, mas oferta pública, que seja a rendas acessíveis, a preços controlados para as famílias jovens que querem continuar a viver em Santo Tirso ou que querem vir para cá porque encontraram aqui trabalho e, portanto, tem que se responder a essas dinâmicas e o Governo tem, obviamente, um papel central, um papel fundamental, não só do ponto de vista dos rendimentos, mas também do controle de preços. Enfim, está muito em voga falarmos de controles de preços, mas a verdade é que já toda a gente percebeu que é uma das soluções essenciais para responder a momentos como estes que nós atravessamos, com inflação muito grande, com impacto muito grande e isto depois, no caso da habitação, tem obviamente esse impacto e, portanto, controlar rendas, controlar os aumentos também do ponto de vista dos juros e dos créditos à habitação e fomentar a renda acessível utilizando todos os mecanismos que existem, todos os edifícios devolutos que existem, sejam dos municípios ou do próprio Estado, para injetar mais casas no sistema público de habitação é absolutamente essencial. Como é que o Bloco de Esquerda, perante um governo de maioria socialista, como é que têm sido recebidas as propostas que o Bloco tem feito na Assembleia? Obviamente que com uma maioria absoluta como aquela que nós estamos a viver, o trabalho de proposta política fica muito mais dificultado. Isso não significa que nós desistamos nunca de apresentar essas propostas, seja com proposta autónoma, com propostas de alteração, o que quer que seja. Eu creio que há uma parte muito importante de todo este papel que tem a ver com a pressão social. Nós temos visto e já vimos no início deste mês de Abril uma manifestação muito grande, tanto em Lisboa, mas também aqui no Distrito de Porto, na cidade
do Porto existiu essa manifestação de apelo a que existam medidas concretas sobre o direito à habitação, porque as pessoas estão a ser expulsas das suas casas, enfim, o impacto que isto tem nos rendimentos é brutal e, portanto, a movimentação social e a pressão social é muito grande e aqui os municípios também têm um papel de pressão sobre o próprio Estado para que tudo flua da melhor maneira e que os mecanismos que estão à disposição efetivamente possam ser acordados. E, portanto, independentemente de maioria absoluta ou não, o nosso trabalho, o nosso papel é continuar a propor e fazer a maior força possível nas ruas, mas também no Parlamento e nas câmaras municipais e nas assembleias municipais para que as coisas avancem. Têm sido divulgados vários imóveis, centenas deles espalhados pelo país, pertença do próprio Estado, que estão devolutos. A solução poderia passar também por esses mesmos imóveis? Isso obviamente tem que ser parte da solução. Nós sabemos que para resolver o problema da habitação a sua dimensão é muito grande, mas todos os mecanismos que nós podemos agarrar e utilizar devem ser utilizados. Os imóveis devolutos do Estado e dos municípios, porque muitos também os têm, devem sim ser mobilizados para este esforço brutal que nós temos que fazer, até porque, enfim, se queremos habitação pública e se existem incentivos a programas de arrendamento acessível, por exemplo, a custos controlados, o melhor início, o melhor pontapé de partida que nós podemos ter para a implementação dessas propostas é o Estado dar o exemplo e, portanto, colocar os seus imóveis à disposição daquilo que, na verdade, é um direito, mas que nunca foi olhado como isso, que é o direito à habitação, porque ter um teto é absolutamente central e fundamental nas nossas vidas, seja para o trabalho, para o estudo, para o lazer. Sem uma casa, tudo o resto fica muito mais complicado e, portanto, se consideramos um direito, então o Estado tem que começar a dar o exemplo e fazer uso do seu parque habitacional, devoluto neste caso, para este fim. Em relação aos preços, será possível colocar esse travão nos preços, que muito também tem interferido com os orçamentos familiares? Como é que se pode colocar esse travão de forma a que as rendas nunca sejam superiores ao salário mínimo nacional? Nós temos vindo a propor isso e acreditamos que é possível, até porque nem sequer é inédito que nós estamos aqui a propor. Vários países e várias cidades têm conseguido implementar esses mesmos limites, ou seja, uma das propostas que temos é que exatamente quando um contrato acabe de arrendamento, o senhorio não possa fazer um aumento acima de 2%, porque isto significa, lá está, nós não podemos continuar a ter contratos de arrendamento que acabam e depois o contrato a seguir e o anúncio a seguir já vai ter mais 100, 200, 300, 400 euros. Isto não faz qualquer sentido e, portanto, nós acreditamos que é possível, o Estado pode implementar estes limites. A questão é se o quer fazer e eu creio que aquilo que se tem verificado do ponto de vista social é um grande apelo a que efetivamente este limite exista, porque as pessoas já não aguentam mais estes aumentos e quem quer constituir uma família de novo então tem muita pouca possibilidade de o fazer com os preços que estão a ser praticados e esta especulação não pode continuar a ser alimentada da forma como está a ser e, portanto, sim, do nosso ponto de vista é possível, faz-se em vários países, faz em várias cidades europeias e, portanto, não há razão nenhuma para que em Portugal isso também não possa acontecer. Desculpa, a estratégia local de habitação de Santo Tirso foi estudada com base naquilo que foi feito ao longo dos últimos 25, 30 anos e demonstra que, de facto, houve uma preocupação de fazer habitação social, mas também houve uma preocupação de desenvolver aqueles programas de contratos de desenvolvimento da habitação a custos controlados. Isso parou há 10 ou 15 anos. A pergunta é, incentivar a iniciativa privada no sentido de construções de custos controlados ou de construções que permitam depois o acesso a arrendamento acessível não será uma das prioridades necessárias neste momento? Esse modelo já foi tentado em algumas cidades e a verdade é que ele não resultou. O Governo volta a propor algo muito semelhante, ou seja, colocar... Não resultou, quer dizer, não resultou sim. em nada, não é? Sim. Foi feito. Onde não foi feito, não resultou. Não, mesmo Aliás, onde foi feito, ele não resultou. O problema do Estado é que normalmente propõe, faz estratégias, mais estratégias e depois não acontece nada. Sim, mas esta ideia de que poderá haver um programa em que se incentiva os privados a construírem para que depois possa haver rendas em comparticipação, articulação com o Estado acessíveis, a verdade é que até ao momento, nos poucos exemplos, nas poucas cidades onde isto foi feito, não teve qualquer resultado. Porquê? Porque na sua grande maioria os privados nem sequer aderem a este tipo de programas e o Governo está neste momento a colocar em cima da mesa algo muito semelhante
ao que já foi feito em alguns locais, e aquilo que nós tememos é que isso possa ser mais uma daquelas medidas que depois na prática vai acabar por não ter qualquer influência. Obviamente que, enfim, esperaremos sempre para ver qual é que é o resultado prático daquilo que for aprovado, mas a experiência o que nos diz é que esse modelo de articulação, vamos chamar assim, com o setor privado, não tem tido resultados. Aquilo que a Ana Isabel referiu a respeito da estratégia local, de só ter encontrado um pequeno número de necessidades, tem que ver precisamente com o plano que foi feito ao longo dos anos 2000 a 2010, sensivelmente, em que o CDH foi um sucesso. Foi um sucesso em várias freguesias deste concelho, só que depois daí para a frente parou, quer dizer, não há desenvolvimento, não há construção e se calhar não há incentivos para que essa construção se faça, nem facilidades para que se obtenham as licenças. Isto é, a própria indústria de construção civil que deu origem a esses blocos habitacionais praticamente desapareceu. Portanto, nós temos um problema, o Estado pode pensar em habitação pública, mas já não tem base para o fazer. Como é que encara isto? Nós temos, enfim, e a própria construção, o setor da construção está também a ser muito afetado, obviamente, pelas dificuldades que a própria inflação tem trazido. Agora, obviamente que, enfim, aquilo que nós temos que tentar, como disse, há várias soluções que têm que ser implementadas e obviamente temos que fazer mão de todas elas, seja as públicas, seja tudo o restante. Sobre nova construção, enfim, depois cada município, depois poderás falar mais sobre a questão de Santo Tirso, obviamente que as questões de licenciamentos, etc., poderá sempre ter alguma influência. Eu não acredito que seja aquilo que tem a maior influência nessas decisões. Aquilo que depois acaba por acontecer muito é uma avaliação de risco por parte dos privados, se conseguem ou não obter depois enfim, algum retorno daquilo que for o seu investimento. Sabemos que existem preços muito elevados neste momento, enfim, em algumas localidades há pouca mão de obra. Tudo isto obviamente tem alguma influência na forma como o setor privado de construção está mais acanhada, digamos assim, nos últimos anos, mas obviamente que tem que haver esse incentivo para que isto exista, mas do ponto de vista local, não sei se queres responder a alguma coisa sobre... Sim, em relação a esta estratégia local de habitação, a verdade foram identificadas muito poucas famílias, mas depois a própria Câmara Municipal teve de recuar e alterar esse valor do número de famílias que necessitavam de realojamento. Aliás, quando a Câmara Municipal identificou as 5 famílias, já estavam mais de uma centena de famílias em lista de espera para conseguir habitação social e daí percebe-se perfeitamente que esse número de 5 famílias é completamente irrisório. Obviamente isso das licenças, como a Isabel disse, não resolve o problema, mas é uma das coisas, um dos problemas que nos tem chegado. Sabemos que as câmaras municipais têm limites de tempo para responder às mesmas e que muitas vezes na Câmara Municipal de Santo Tirso isso não acontece. É uma das queixas que nos tem chegado várias vezes e muitas vezes os tempos de espera são muito arbitrários entre diferentes pessoas e diferentes empresas. Isso é uma coisa que nos preocupa. Mas há 2 assembleias municipais, quando nós levamos este problema da habitação, o Presidente de Câmara, Alberto Costa, diz que tinham sido exemplares na resolução deste problema e, aliás, disse que a atividade da Câmara Municipal para resolver o problema da habitação está à vista de todos no nosso concelho. O que claramente não é verdade e o que nós alertávamos era mesmo para que a Câmara Municipal acordasse para este problema, porque agora tem instrumentos que antes não tinha e por isso é que o Bloco de Esquerda faz esta pressão para que a Câmara Municipal use todos os instrumentos. Aliás, talvez agora me desviarei um pouco do assunto, mas a conclusão é a mesma. Mesmo em relação à cultura, há agora apoios para que haja produção cultural, a que a Câmara Municipal não pode aceder a estes apoios públicos por parte do Governo, porque não tem estruturas para que isto possa acontecer. E na habitação é o mesmo. Preocupa-nos que a Câmara Municipal não use todos os instrumentos nos próximos anos para construir mais habitação. Eu queria pôr ainda uma outra questão em termos gerais. Uma das formas de resolver o problema da habitação aqui no nosso meio é a construção individual própria, que por um lado está relacionada com a facilidade ou não de obter licenças,
mas por outro lado está relacionado também com o acesso ao financiamento. E se recuarmos 70 anos atrás, há aqui muita gente no Conselho que construiu as suas habitações próprias com financiamentos da Caixa de Previdência da indústria têxtil, ou seja, havia condições para que as pessoas, desde que tivessem mínimo de outras condições, acedessem a esses empréstimos. A pergunta é, até que ponto é que é possível também facilitar o empréstimo para que as pessoas acedam à construção da sua moradia individual e, por outro lado, uma coisa que ninguém tem notado, mas que foi um sucesso extraordinário, nomeadamente no Porto, a seguir ao 25 de Abril, o apoio a cooperativas de habitação de que não se fala. Sobre as cooperativas de habitação, o Governo, por exemplo, tem isso incluído no programa Mais Habitação. No entanto, a única coisa que existem acabam por ser sempre benesses fiscais. Eu creio que poderia e deveria haver um olhar e uma política diferente para as cooperativas e para o apoio que se dá às cooperativas. Devia haver inicialmente um fomento do cooperativismo. E, portanto, o Estado deve, obviamente, fazer esse incentivo partindo, se calhar, muitas vezes do próprio, dando o exemplo para que, enfim, um modelo que funcionou a determinada altura e teve, enfim, aspectos muito positivos em muitos locais que possa ser utilizado e, inclusivamente, numa lógica, lá está, cooperativa, de ligação entre várias pessoas, em que as rendas possam ter, de facto, preços aqui acessíveis. No que toca à questão do crédito, nós podemos escolher sempre facilitar o acesso ao crédito. Isso depois traz problemas a longo prazo, não é? Como nós tivemos ao longo de várias décadas um facilitar imenso ao crédito, nomeadamente ao crédito à habitação, mais nos anos 90 e inícios de 2000, que fez com que nós sejamos um dos países que mais é proprietário de casas e que, portanto, numa altura de crescimento de taxas de juros, vemos-nos todos em dificuldades muito grandes. E, portanto, independentemente disso, eu creio que a lógica, e nós temos ido muito por aí, a lógica também tem que ser um bocadinho alterada de que tem mesmo que existir oferta pública para arrendamento acessível, porque nós não vamos solucionar o problema e obviamente que quem tem essa possibilidade de construir a sua própria casa deve poder fazê-lo e deve poder fazê-lo em condições justas, porque é disso que estamos sempre a falar no que toca a crédito, muitas vezes as condições são injustas, mas no cômputo geral, quando nós falamos de política geral, eu creio que devemos alterar um pouco a lógica e fomentar cada vez mais a criação de um parque público com arrendamento a custos acessíveis, porque isso sim fará a diferença no geral, não em particular, mas no geral. Obrigada. Obrigada.